E aí, Dani, qual baixo escolher dependendo da gig que eu vou fazer? Fala galera, tudo certo, gente? Aqui é o Dani da Cabeça Musical. Vocês estavam com saudades, né? Eu tenho certeza. E hoje eu tô aqui com o Giba, esse monstro do baixo aqui no Rio Grande do Sul, grande baixista do gospel. É óbvio que não seria eu que iria responder uma pergunta sobre baixo pra vocês, estando do lado desse cara. Dá um oi pra galera, Giba. Olá, gente. Satisfação estar aqui na Cabeça Musical, fazendo mais esse conteúdo. Espero que eu possa ajudar vocês, ao baixista, né? Ou até mesmo a banda em geral, ajudar o seu baixista a entender, a escolher alguns determinados modelos, tipos de baixo. Gente, e antes de nós começarmos o vídeo, você não pode esquecer de já curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos. Para quem ainda não fez, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as novidades. Além disso, gente, nós estamos aqui no estúdio Emilacos fazendo essa captação, que é um grande parceiro da loja Cabeça Musical. Então você pode ir lá no Instagram e curtir a conta deles para acompanhar. Sempre tem novidades também. Bora de vídeo? Então, Giba, qual é a primeira dica de baixo que tu vai dar aí pra galera da Cabeça Musical? Então, Dani, o seguinte, num cenário ideal, o baixista tem que pensar assim, né? Eu vou falar num cenário ideal no primeiro momento, ok? O estilo que eu vou tocar, a gig que eu vou participar, o baixo que eu tenho, que eu vou levar, tem a ver? Tem a ver? Tá casando com o estilo? Por exemplo, se você tá entrando numa gig que prioritariamente se toca mais R&B, uma coisa mais groovado e tal. Geralmente, historicamente, né, o baixo que a gente se usa para tocar groove, para fazer essa coisa com mais swing e tudo mais, são esses modelos, né, os clássicos Fender, né, mas os modelos Precision e algum modelo similar que tem uma sonoridade parecida. Por exemplo, como eu estou com esse aqui, que é um baixo que ele tem a função, a intenção de simular um Precision. E historicamente os grandes grooves da gravadora Motown, que é aquela tradicional gravadora de R&B, de funk, né, final da década de 60, início da década de 70 americana, os grandes grooves da James Jamerson gravavam com baixo de 4 cordas, né, mas com modelos Precision. Então esse aqui é um baixo que pode exercer essa função se você quiser fazer uma coisa com mais groove, né? Por exemplo, eu gosto desse som do Precision, Dani, porque é o seguinte, principalmente por causa desse captador, né? Esse single, né? Esse captador aqui da ponte, ele dá essa definição. Quando a gente está falando de um groove de R&B ou de funk, a gente está falando invariavelmente de mais notas, um groove que tem mais baixo, né? Bastante nota. Exatamente. Então a gente precisa dessa definição. E esse captador aqui da ponte, esse single aqui, ó, esse captador Precision da ponte aqui, ele consegue dar essa sonoridade que a gente busca no R&B. Deixa eu te fazer uma pergunta, Gil. Por que tradicionalmente esses baixos, sempre, é o caso desse Yamaha que tu está usando, sempre são baixos passivos? O baixo passivo, na verdade, ele tem um drivezinho, não todos os baixos, né? Mas a grande maioria, principalmente a gente está falando dos clássicos, né? Ele tem aquele drivezinho, assim, né? Que também ajuda nessa coisa da definição. O baixo ativo, ele é um baixo que o sinal passa por um pré-amplificador que está dentro dele. Sim. Então, ele é muito bom para tu ter aquele corpo mais, né, aquela coisa mais encorpada mesmo, né? O baixo passivo, ele tem essa coisa mais médio, né? Essa coisa que tem o som mais cru da vibração da corda e a qualidade do captador. Ou seja, o que acontece com o fluxo de sinal, né? A corda é friccionada, ela vibra, o captador transforma essa vibração em energia elétrica e manda para o amp. Então, isso é um sinal mais cru. Então tu tem essa sonoridade só da vibração da corda. Mais orgânico. Mais orgânico, exatamente. Ao passo que o baixo ativo, tu tem também um tratamento, né, entre aspas, do pré que está embutido dentro dele, dá essa coisa mais né, encorpado, né, mais grave assim, né? Então, gente, a segunda dica que eu dou para vocês, para o baixista, a respeito da escolha do baixo, seria esse modelo que está simulando um jazz bass. E esse modelo, eu vou dar a dica de você usar ele para slap. Seria uma das aplicações dele, né? Por quê? O clássico baixista, né, que popularizou o slap, né? Não que ele seja o percussor, mas ele popularizou, é o Marcus Miller. Então ele tem um instrumento dele que é clássico, que é o jazz bass, que tem aquela sonoridade incrível, que todo mundo quer imitar, que todo mundo quer simular aquele som do slap do Marcus Miller. Então,
Geralmente, quando se fala em slap, se fala no modelo Jazz Bass. Esse é o modelo 5 cordas, é claro que ele toca com o modelo de 4 cordas, mas aqui, como eu falei para você, está simulando isso. Quando você está tocando slap, o que você quer em termos de sonoridade? Você quer um peso e você quer aquele brilho, né? Um peso, essa combinação, né? Nem tanto médio, mas mais um peso e mais aquele brilho. Então, esse modelo acaba oferecendo isso para você. Você sentiu que tem um peso, né? Tem um grave por trás, mas tem aquele brilhozinho que dá toda aquela definição, aquele timbre característico do slap. Acho que a proposta do slap, né, uma pergunta besta de técnico de áudio, mas é quase que simular algumas peças da bateria. Então tu teria no peso a história do bumbo, e nos médios e agudos a história da caixa, dos tambores. Exatamente. Essa é a história, tá? Então, realmente, tu precisa do grave, como tu falou, né? Pra simular o bumbo. E tu precisa desse agudo, né? Pra dar aquele estouro da caixa, né? Ah, muito legal. Agora, Giba, eu vou te botar numa enrascada aí, tá? Tu falou de groove e slap, que às vezes fica até dentro da mesma gig. Mas nosso público aqui do canal tem muito público de igreja e a galera tem tocado o tal do worship, né, gente? Poxa vida, como é que a gente ia falar de jazz bass e não ia falar de worship, já que é o baixo que tem sido mais usado pela galera aí, junto com o Precision também, mas muito mais o jazz bass no worship. Mas ele também tem um som muito cheio, a gente ouve assim um grave profundo no worship. Com punch que um baixo passivo desse normalmente não entrega. E aí qual é o segredo então que a galera vai ter para chegar naquele som de baixo no worship, sem gastar muito dinheiro, sem montar um set de pedais de 20 mil reais com 10 pedais que o cara vai ter dor nas costas para carregar? Qual é a dica que tu dá pra galera? Usando um jazz bass e chegar no som do worship. Então, Dani, a dica seria usar um pré-amplificador. O que o pré vai fazer? Ele vai pegar todo aquele fluxo de sinal que eu expliquei anteriormente, a vibração da corda, a captação do captador, e o captador transformando, né, a vibração da corda em sinal elétrico, e vai mandar para esse pré-amplificador externo aqui, que ele vai dar um quente no som, ele vai esquentar, e ele vai dar isso que o baixo ativo dá, né, que esse gravão, né, essa coisa mais pesada que a gente tem, né. O pré, ele tem também, normalmente esse pré que eu estou na mão aqui, normalmente os prés têm isso, né? Ele também tem algumas opções de equalização aqui, grave, médio, agudo, que você pode também salientar algumas frequências. E ele tem uma coisa que no worship funciona muito bem, que é o drive, né? Aquela pequena distorçãozinha, né? Que vai também ajudar na definição das frases, dos detalhes, né? Que você vai estar tocando. Muito legal. Esse pré, a gente trabalha bastante com ele. Tem umas características específicas, esse é o Nig Bass Shaper, né? Como tu falou, ele tem um drive, tem um boost também, porque, querendo ou não, existem frases e solos, inclusive de baixo no worship. Isso é legal. E outro lance muito legal desse pré, Giba, é que ele já tem uma direct out, com licença, por favor, em XLR, tá? E hoje a gente tem um cenário muito comum dentro das big churches aí, das igrejas, que é a não utilização do amplificador, né? Então o baixo sai direto em linha para console e volta no fone de ouvido. Então um pré que já tem uma direct out aqui, um XLR, ajuda bastante nesse processo, porque com daí certeza. O cara já tem até uma simulaçãozinha aqui de gabinete, ó, na opção fone, larga direct out e já larga o som do baixo encorpado, como se tivesse um amp mesmo, com tudo ali num pedal que ele carrega na bag. E a grande pedida para te ter um pré-amp é que tu limpa o som do palco, né, na ausência do amp, né, também, né? Tu acaba limpando, facilitando o trabalho do engenheiro de som, do técnico de áudio. Menos ali, né? vazamento, inclusive em gravações e tudo mais, né? Vamos pensar no seguinte, Giba, já falamos do worship, que é um estilo que muita gente toca hoje dentro das igrejas, mas tem um outro cenário, que é o cenário até do cara que vai viajar às vezes, ou não só pela questão de viajar, mas pela questão financeira mesmo. O cara não tem condições de ter um baixo para cada estilo. E a gente precisa de um baixo que atenda todos os estilos com um instrumento só. E aí, qual é a dica que tu dá pra galera? Então, gente, a terceira dica que eu vou dar pra vocês é quem tá na estrada ou quem não tem condições, né, de ter esse cenário ideal, de ter um baixo para cada estilo, que são poucos, né? Pouquíssimos de nós conseguimos ter essa condição de ter um baixo para cada estilo, é ter um baixo versátil. O que é um baixo versátil? É o baixo que tu vai conseguir
botar na estrada e conseguir tocar, transitar por diversos estilos e ele entregar aquilo que você espera, né, dentro de cada estilo. Então esse aqui é um baixo, é um corte, que é um baixo leve, é fácil para transportar ele, é um baixo ativo, então para você no ao vivo, você tá ali tocando ao vivo, né, você tem essa vantagem de ter um instrumento que entrega um som na cara, né, um som com um punch bem Bastante legal, punch. assim. Então é um baixo que ele vai satisfazer você, ele vai ser versátil na estrada. Você pode, quando está tocando slap, por exemplo, no baixo, que é ativo, você tem aquelas características do grave, do brilho que vai fazer a diferença no slap. E se eu quero tocar alguma coisa com mais groove, que eu preciso da definição, então eu posso, na regulagem dele, né, que ele tem aqui grave, médio e agudo, posso abrir um pouquinho o médio aqui e eu já chego nessa sonoridade. Ó. Meio que uma história Precision e Jazz Bass no mesmo baixo. Exatamente, Precision e Jazz Bass no mesmo baixo, né, tendo as características do Jazz Bass, né, e as características do Precision aqui nesse baixo. Momento correção ao vivo, eu falei Jazz Bass, ele falou Jazz Bass. Ô, Giba, mas essa é uma história que é meio na onda, por exemplo, da Super Stratos, né? Que é uma guitarra com captação de extrato no braço, né? E com um humbucker na ponte. Então o cara tem aquele som de extrato, uma pegada mais versátil e leve, como é a proposta desse baixo. Eu peguei ele na mão, um baixo muito leve. Ele não parece ter peso de baixo, então um cara que vai tocar aí muitas horas é legal, né? Mas ao mesmo tempo tu tem aquele humbuckerzão na ponte pra fazer uma história meio Les Paul. Isso. E aqui a ideia é mais ou menos a mesma. Tipo assim, tu tem um som que tu consegue com um pré criar uma cara de Precision, mas também consegue uma cara de Jazz Bass num baixo versátil. Exatamente. E tu também tem essa parada, agora não só falando da estrada, né, mas de desligar o ativo, a captação ativa dele, né, o pré, né? E tu deixa ele com som de passivo. Geralmente tu vai gravar alguma coisa, né? No meio do caminho da gig, aí tu precisou gravar. Geralmente os produtores, os engenheiros de áudio, eles preferem gravar o baixo mais passivo, ter esse som mais cruzão do baixo mesmo, né? Então tu tem esse som só da vibração da corda E o captador. e o captador. Que esse aí é um Bartolini MK1, né? É um ótimo captador, é um baita captador, é o top, né? Um dos tops do mercado, assim, né? Mas é claro que na estrada você quer o som na cara, então liga o ativo, o ativo, né? Isso, exatamente, a pré-amplificação dele, que você vai ter essa sonoridade que todo mundo vai adorar, assim. Então, eu fiz essa pergunta pro Giba, gente, do baixo versátil, porque também eu sei que essa é a realidade dele. O Giba viaja bastante tocando, né, com alguns artistas, né, faz parte do trabalho dele como músico profissional. E eu acredito que, de certa forma, foi essa escolha que tu fez, porque tu também não ia ficar levando 3, 4 baixos pra estrada, né? E aí tu também foi na praia do baixo versátil. Então, fala um pouco dessa história pra gente. Exatamente, Dani. Então, pensando nisso, nessa versatilidade, é que eu fiz o meu da Cruz, né? Que tem um humbucker na ponte, tem um single no braço, e aqui eu consigo obter essa sonoridade tanto para slap quanto para fazer groove num instrumento só. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido as super dicas do nosso amigão Giba Conceição. É uma felicidade ter com a gente, né? Um amigo de muitos anos, um cara que eu admiro há muitos anos também. Poder ter esse tempo contigo aqui foi muito especial. Obrigado mesmo, seja sempre bem-vindo à nossa casa. Cara, a alegria foi toda minha, viu, Dani? Eu também é um cara que eu acompanho o teu crescimento e o crescimento da cabeça musical, o crescimento de vocês, né? E fico muito feliz com o sucesso de todo mundo aí. Grande satisfação, viu? Fechou, até a próxima, galera!